Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica e agora o nosso canal tem um novo nome. Você parou agora no Point Teológico. Isso, meus amados, bênção de Deus, Point Teológico. E se você ainda não é inscrito no Point Teológico, nosso canal, se inscreva aí, querido, ative os sininhos das notificações e vamos seguindo firmes, dando like, comentando aí para ajudar a engajar o canal, amém? A dica que eu tenho hoje aqui para você é este livro aqui, O Reino de Deus e a Missão da Igreja, do teólogo Evandro Rojan, né? Um livro da editora AD Santos. Eu estive aqui na semana passada na livraria aqui da minha cidade, olhando para ver se eu achava alguma coisa perdida, e eu encontrei esse tesouro aqui, irmão. É interessante porque a AD Santos, ela é uma editora lá de Curitiba, Paraná, mas ela obviamente não é muito conhecida de muitos estudantes de teologia. Ela não é tão conhecida, né, tão famosa como uma Ragnos, quanto uma Vida, editora Vida Nova, mas você encontra algumas coisas interessantes nesta editora. Esse livro aqui tem cerca de 296 páginas. O teólogo Evandro Rojan, este irmão aqui, olha só o currículo dele: licenciado em arte, filosofia, letras, inglês, bacharel, letras em inglês, bacharel em teologia, pós-graduado em teologia do Novo Testamento e mestre em teologia pela Fabapar, ok? Então mestrado em teologia e é pós-graduado em Novo Testamento. Atualmente professor de filosofia no ensino médio na rede estadual de educação no Paraná. Tem experiência na área de teologia e filosofia, com ênfase em teologia bíblica e filosofia política, atuando principalmente nos seguintes temas: teologia e missão e teologia e política. Então é um tema que a mim particularmente muito me chama a atenção, que é o tema do reino de Deus, que foi abordado aí por grandes teólogos do século XX, como Oscar Cullmann, Rudolf Bultmann, ok? E como é que ele divide aqui o seu livro, tá? E tem uma letra muito interessante, confortável, ok? Tranquila. Como eu falei para você, 296 páginas. A bibliografia dele é muito boa, ok? E começa assim. A página 13 vem com os prolegômenos, uma espécie de introdução. A partir da página 47 vai falar sobre o reino de Deus no século XX. Então veja bem, olha só aqui a página, o sumário inicial. Você pode até dar uma pausa aí e conferir. O reino de Deus no século XX. Então, ele vai falar sobre a teologia do Novo Testamento de Bultmann, a teologia do Novo Testamento de Joachim Jeremias, outro teólogo alemão importante, e a teologia do Novo Testamento de George Edeleit. Eu tenho essa teologia do Novo Testamento do George Edeleit, eu considero uma das melhores teologias do Novo Testamento, irmãos. Então ele vai dialogar acerca do reino de Deus, a teologia desses três caras. A parte 2, na página 73 em diante, diz a definição do conceito de Deus para o reino de Deus na perspectiva de Bultmann, na perspectiva de Jeremias, de Edeleit, definições e sinônimos. Definição multidimensional do reino de Deus. Ok? A proclamação do reino de Deus. O capítulo 3. Então Jesus, proclamador do reino de Deus, a igreja proclamadora do reino, a proclamação do reino de Deus. Capítulo 4. Proclamar o reino de Deus é a missão do povo de Deus. A missão do povo de Deus no Antigo Testamento, a formação do povo de Deus, o povo servindo a Deus no deserto, o fracasso de Israel como povo de Deus, a missão do povo de Deus no Novo Testamento, a nova formação do povo de Deus, a missão do novo povo de Deus, o cumprimento da missão. Aí vem o capítulo 5, o reino de Deus, uma interpretação dos salmos de entronização. Ele vai fazer uma análise do Salmo 47, 93, 96, 97 e 99, são chamados salmos de entronização, do estabelecimento dos reis no antigo Israel. Então é interessante porque ele vai fazer esse link, né, do reino de Deus com esses salmos de entronização, um estudo bíblico profundo acerca deles. Temos aqui o capítulo 6, o reino de Deus nos profetas maiores. Ok? O reino e o governo de Deus em Isaías, o reino de Deus em Jeremias, o reino de Deus em Ezequiel, o reino de Deus em Daniel. Poucos teólogos se aprofundam fazendo uma análise do reino de Deus nesses profetas, né? E o querido aqui Evandro Rojan, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Rojan, ele faz essa abordagem interessante. O capítulo 7 vai falar sobre João Batista, mais que profeta e no limiar do reino de Deus. O surgimento do Batista, a mensagem do Batista, o arrependimento, a irrupção do reino. Terceiro ponto desse capítulo: lugar do Batista no reino, o maior entre os nascidos de mulheres.
O menor no reino é maior que João, no reino e fora dele. Vem o capítulo 8. A irrupção do reino de Deus na teologia do Novo Testamento de Bultmann. Aí vai trazer uma breve biografia de Bultmann. Ok, tá vendo? Uma breve biografia, vou falar um pouco sobre a teologia dele, a pregação escatológica de Rudolf Bultmann. Você que não conhece Rudolf Bultmann, também considerado um dos maiores teólogos do Novo Testamento do século XX. É um teólogo liberal, existencialista. Ele criou um sistema de desmitologização do Novo Testamento. O que é isso? Esse sistema, ele, na segunda concepção dele, quando ele lia o Novo Testamento, ele encontrava mitos. Então ele precisava desconstruir, tirar esses mitos. Então, para ele, por exemplo, Jesus não teria ressuscitado corporalmente. Para você e para mim, como um evangélico brasileiro, isso é uma heresia, de fato é. Mas ele, na academia alemã, ele é muito respeitado, né? Me parece que dentro da academia, essa questão de heresia, eles não levam muito em conta não. Se o cara está ensinando heresia, se o cara é heterodoxo, né? Se o cara é herege. E Bultmann ensinava isso. Que Jesus não teria ressuscitado corporalmente, por exemplo. Ele teria ressuscitado nos corações de seus seguidores. Por exemplo, textos no qual Jesus está expulsando demônios, legiões de demônios, textos nos quais Jesus anda sobre as águas. Então, ele diz que isto foi uma criação da igreja. É uma expressão da fé da igreja. Aquilo não teria acontecido literalmente, não teria sido um episódio histórico. Então é complicado, né, irmãos? Todavia, é importante nós conhecermos esses teólogos, porque quem estuda teologia, quem gosta de teologia, sempre vai ver outros teólogos falando, vai ver a influência de Bultmann na teologia do Novo Testamento. Então não tem como escapar. Ainda que ele tenha posições que nós não concordemos, a gente precisa fazer uma análise, e ele faz isso aqui. Nesse capítulo 8. Capítulo 9, a exigência ética do reino de Deus na teologia do Novo Testamento, de Rudolf Bultmann. Então ele vai fazer outra apresentação, eu vou falar sobre a exigência ética. Ok? Capítulo 10, a temporalidade do reino de Deus, o conceito do reino ou reinado de Deus, a irrupção do reino na proclamação de Jesus, a dualidade temporal do reino de Deus, o reino presente e o reino futuro. Capítulo 11, uma análise do reino de Deus na teologia de Paulo. Aquilo que o reino de Deus não é. Não seria o tema central, não é comida nem bebida, não consiste em palavras, não é para carne e sangue. Aquilo que o reino de Deus é. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é moral, o reino de Deus o reino de Deus é de Cristo. A temporalidade do reino de Deus na teologia de Paulo. O reino de Deus é presente e o reino de Deus é futuro. Aí tem as considerações finais e as referências. Então, queridos, eu estou gostando muito. Uma leitura assim profunda, uma leitura fácil de compreender, mas não é, podemos dizer assim, água com açúcar, não é mesmo. Tem o início aqui, os prolegômenos, as palavras iniciais. Temos aí mais essa dica aí, você que gosta desse tema, diz para mim se você conhecia. Então ele tem como referência bibliográfica teólogos muito importantes, ok? Fica essa dica, Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar, de divulgar o nosso canal Point Teológico. Deus te abençoe.